família Hangar 7. Que alegria estarmos juntos aqui, começando nossa semana na casa do Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar, para a gente fazer uma oração. Eu não sei para vocês, mas para mim, a presença do Senhor é palpável aqui. A presença do Senhor, neste dia, é palpável aqui. Durante todo o dia, a gente teve alguns desafios, principalmente agora, de tarde para de noite, desafios técnicos, com a banda, com o som. Mas em nenhum momento, a gente deixou de olhar para o objetivo que a gente tinha aqui, de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, de torná-lo mais conhecido. E no momento a gente deixou de colocar Jesus em primeiro lugar. Acabei de vir para cá, há poucos instantes aqui, a banda ainda quebrantada na presença do Espírito. E não importa qual for a luta, a dificuldade que a gente enfrente, a gente sabe por que a gente está aqui. A gente está aqui porque o que a gente tem aqui e o que a gente faz aqui é eterno. É eterno. Então eu quero te convidar a se manter nesse espírito. Se manter nesse espírito, porque essa série ela tem falado muito com a gente. Essa série ela tem mudado muitas coisas em nós. E hoje a gente vai dar continuidade a isso. Então levante sua voz em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado Jesus. Obrigado pela Tua presença desde o primeiro culto hoje e até agora à noite, onde nós podemos sentir, Pai, o Teu mover aqui nessa igreja. E nós podemos entender qual o propósito que nós temos aqui em continuar te louvando, engrandecendo o seu nome, porque sabemos que tudo que fazemos aqui geram riquezas eternas, Pai. Continue nos capacitando para viver essa palavra, que nós possamos aprender essa palavra e praticar dia após dia, Pai. Que nós possamos ter o nosso coração voltado para Ti todos os dias, para cumprir o ID de Jesus, levar o Evangelho a todos que precisam, Pai. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A gente vai dar continuidade a essa série Eu Mordomo, mas antes da gente entrar na mensagem, eu tenho 2 recados aqui para vocês. O primeiro deles é: hoje não temos o Juan e a Keila aqui, nossos pastores. Hoje é o casamento do Brian e da Shayla. O Brian, o primogênito aqui dos nossos pastores, e que alegria é isso, uma família nova nascendo e uma família nova nascendo no reino de Deus. Então hoje eles estão ausentes por esse motivo. E o segundo recado é que no próximo sábado nós teremos a maior festa da roça dessa cidade. Nós vamos, né? Estamos na reta final de preparação das barracas, todas as naves engajadas, todas as naves ali trabalhando para arrecadar recursos, montar as barracas, comprar insumos. E tem sido glorioso já o que a gente tem vivido só na preparação dessas barracas. E eu tenho certeza que neste dia da festa da roça, muitas vidas, muitas almas serão alcançadas através de um convite para uma nave, através de um convite para um encounter, e que essas pessoas serão ministradas. Então o nosso papel é convidar quantas pessoas a gente puder para participar dessa festa, que será top demais. Então vamos para a mensagem. A gente vai para essa 4ª mensagem da série Eu Mordomo. A gente começou essa série com o Juan, trazendo para a gente o significado de que nós não somos donos de nada. Ele tem colocado tudo nas nossas mãos para que a gente administre com excelência, que a gente administre com sabedoria e que a gente administre segundo uma mente do céu, conforme Ele nos ensina na Sua palavra. A segunda mensagem foi da Keila, que nos trouxe uma reflexão da parábola do bom mordomo, a parábola do administrador, onde ela trouxe para nós a importância da gente estar pronto para prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que Ele tem nos confiado para administrar. E na semana passada a Lloyd também trouxe a importância da mordomia em todas as áreas da nossa vida. Na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, no nosso tempo, em todas as áreas, a gente entender que a gente precisa administrar com excelência aquilo que Deus nos confiou.
E hoje eu vou falar com vocês um pouco mais sobre finanças. E aí o tema dessa mensagem é Eu, mordomo das finanças. E o quão importante é a gente entender e aplicar os ensinamentos que o Senhor nos traz a respeito das finanças. O Juan citou na primeira mensagem que na Bíblia a gente vê a citação da palavra dinheiro ou palavras correlacionadas como riqueza, tesouros e tudo mais de 2.000 vezes na Bíblia. Então, se Deus dedicou para colocar na sua palavra tantas vezes isso, é porque Ele tem algo para nos ensinar e algo urgente para tratar no nosso coração em relação ao dinheiro e como lidamos com o dinheiro na nossa vida. E é por isso que o ponto 1 é Deus e o dinheiro. É importante a gente entender que o dinheiro, ele nunca foi problema para Deus. Mas o nosso amor ao dinheiro, sim, é um problema em nossas vidas. O dinheiro, ele nunca foi um problema para Deus. Desde a instituição do trabalho, que o homem precisa trabalhar e do fruto do nosso suor nós tiramos o nosso sustento, existe a moeda de troca. Existe o dinheiro de várias formas até chegar nos dias de hoje. Então Deus instituiu isso para que seja bênção em nossas vidas. Deus não tem nada contra o dinheiro, pelo contrário, Ele quer nos abençoar, Ele quer que a gente acesse outros níveis de prosperidade dentro do conceito correto de prosperidade em nossa vida, mas a gente precisa tratar o nosso coração nesse sentido. Então eu quero ler com vocês aqui o que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz assim: No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Então essa passagem de Timóteo, de Paulo escrevendo a Timóteo, ela deixa muito claro que o problema não é você ter dinheiro, o problema não é você enriquecer, mas o problema é você amar o dinheiro mais do que você ama a Deus. É você colocar o dinheiro no seu coração no lugar de Deus. Paulo aqui está dando instruções para Timóteo a respeito da igreja de Éfeso. E ele está passando algumas instruções até para os líderes ali daquela igreja, para que não coloquem o dinheiro como desejos insensatos, ciladas. Pelo contrário, a gente saber tratar o dinheiro. E aqui o que me chama muita atenção é que o dinheiro, como diz no final da passagem, aqueles que se desviaram da fé se afligiram com muitos sofrimentos. A forma como a gente lida com o dinheiro, ao invés de trazer prosperidade e abundância para a gente, ela pode trazer avareza e escassez. Ela pode trazer um sofrimento que você às vezes não está percebendo, mas é fruto da forma que você lida com o dinheiro. A gente precisa ressignificar a forma com que a gente trata o dinheiro. Então Deus, Ele quer sim nos trazer bênçãos, Ele quer sim nos trazer um avanço nessa área, mas que a gente trate tudo segundo os padrões celestiais. Em Provérbios, no capítulo 10, versículo 22 diz: A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Esse versículo é muito curto, mas ele diz muita coisa. Se a bênção é do Senhor e derramou na sua vida, ela não vai te trazer dor, ela não vai te trazer sofrimento. Mas se em alguma área da sua vida relacionada a riquezas, você está passando por alguma dificuldade em lidar com isso, significa que essa bênção você não está sabendo como administrar conforme o que diz aqui em Provérbios. E aí a gente passa a viver a dor da idolatria, a dor da escassez,
a dor da avareza, a dor da cobiça. Porque às vezes a gente pensa, só ama o dinheiro quem tem muito dinheiro. Não. Às vezes a gente não tem R$1 na conta, mas a gente coloca tanta expectativa no dinheiro que a gente ama mais do que quem tem. A gente precisa saber tratar isso, porque são essas dores que são acrescentadas, mas a bênção do Senhor não acrescenta dor alguma. Em Salmo 112, no verso 1 a 3 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Grande riqueza há na sua casa e a sua justiça dura para sempre. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos do Senhor. Então, bem-aventurado aquele que sabe lidar com as riquezas e coloca o temor do Senhor acima de qualquer ganho, qualquer riqueza, qualquer tesouro, qualquer proposta que esse mundo pode oferecer. Bem-aventurado é este que coloca o temor do Senhor acima de todas as coisas. Ele gera um legado. Olha, os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Isso é legado. Isso vai de geração para geração. Quando a gente entende que o temor do Senhor precisa estar acima de qualquer coisa. A gente precisa, como bons mordomos, administrar o dinheiro nosso, as nossas riquezas, com temor ao Senhor. Com muito temor ao Senhor. Um coração sensível, um coração ensinável. E deixar que o Espírito Santo fale contigo a forma que você precisa administrar os seus recursos. E essa justiça dura para sempre. Deus quer que sejamos prósperos nesta terra, pois a forma como lidamos com as riquezas dessa terra pode gerar tesouros no céu. Então o dinheiro ele serve para que nós possamos semear em solos eternos. Não é para a gente reter. Não é para retenção. É claro que a gente precisa ter sabedoria com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Isso é bíblico. A gente precisa buscar estratégias do céu, inclusive para multiplicar os nossos ganhos. Mas que seja como um rio e não como uma represa. Uma represa ela só enche, um rio, a medida que entra também é a medida que sai. Se eu recebo mais recursos, eu sou mais generoso. Se entra mais recursos, eu sou mais generoso ainda. Vai ter tempos em que não vai estar entrando tanta água. Tempos de um pouco de seca, mas mesmo com aquele pouco, eu sou fiel no pouco e eu continuo deixando esse rio correr e abençoar mais e mais vidas e mais pessoas e ser fiel na obra de Deus. Ser fiel com as nossas riquezas, com os nossos ganhos. Tudo isso que a gente faz aqui como igreja é que para uma pessoa ser alcançada pelo nome de Jesus já valeu tudo a pena. Uma pessoa que a gente alcance com uma transmissão no YouTube, com um áudio no Spotify, já valeu a pena. A Bíblia fala que é a festa no céu. Mas para que tudo isso aconteça, a gente tem que atuar de forma generosa. Quem está aqui há mais tempo sabe como que foi quando a gente entrou nesse prédio. Sabe como que foi ficar 2 anos montando e desmontando a igreja nos cultos. E a gente chegou aqui por conta de almas generosas, que deram sim, deram um passo adiante, um passo de fé e colocaram as suas finanças na mão do Senhor. E a gente precisa continuar avançando, daqui a pouco derrubar essa parede e ter mais e mais pessoas aqui rendendo graças a Jesus. Indo para o segundo ponto, o cristão e o dinheiro. E a gente vai falar aqui um pouco sobre onde está o nosso coração, onde está o nosso contentamento em relação às coisas que Deus coloca em nossas mãos para administrar. Olha o que diz em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A gente tem colocado o dinheiro como nosso servo ou como nosso Senhor?
A gente tem ditado que o ritmo da nossa vida, a forma como nós vivemos, em virtude do dinheiro, ou a nossa vida está sendo pautada no dono da vida, no autor da vida. A gente está colocando dinheiro para trabalhar e nos servir, ou a gente é que está servindo Ele? Onde está o nosso contentamento? Onde estamos nos sentindo satisfeitos? Olha o que diz em Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Se isso está escrito aqui, provavelmente foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Se está escrito conservem-se livres do amor ao dinheiro, é porque o contrário disso gera escravidão. O contrário disso gera escravidão ao dinheiro. Ele vai tomar conta do nosso tempo, ele vai tomar conta do nosso humor, ele vai tomar conta das nossas relações familiares, das nossas relações profissionais, ele vai tomar conta de tudo porque se torna escravo do dinheiro. Mas a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus nos livra do amor ao dinheiro. Quando colocamos Jesus no centro, quando colocamos a vontade do Senhor e os seus princípios à frente de tudo, a gente se vê livre do dinheiro. E aí a gente experimenta desse contentamento, que é basicamente a plenitude. Plenitude é a totalidade. Eu estou satisfeito em Cristo, em minha totalidade. E sabendo que Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Então o problema nunca foi ter dinheiro. O problema é a gente só se sentir satisfeito com Ele. O problema é a gente mover a nossa vida buscando satisfação nele. E sabe o que vai acontecer? Nunca seremos satisfeitos. Porque hoje você tem um X, você vai querer 2X. Amanhã você tem 2X, você vai querer 3X. Hoje você tem um carro, amanhã você quer um carro mais caro. Hoje você tem uma casa, amanhã você quer a segunda casa. E não tem problema, de novo, não tem problema nenhum em a gente batalhar e prosperar. Mas que a sua batalha, o seu carro, o Juan sempre fala isso, que o seu carro seja para servir ao Senhor, que a sua casa seja para servir ao Senhor. Não há alegria maior para mim, para a Viviane, todos os sábados, a gente começar de manhã, eu começo a fazer a faxina lá em casa, começo a se preparar, depois do almoço eu vou estudar a palavra. Para quê? Para que à noite a gente possa fazer uma nave, a nave de casais, e falar do amor de Jesus. É para isso as coisas que Ele nos deu, para que a gente administre segundo os padrões do reino. E não é para mim, não é nada para mim, pelo contrário, que alegria a gente poder abrigar mais e mais pessoas. A gente poder convidar, vai lá na minha casa, vamos falar de Jesus, marcar um café, ter a casa nossa disponível para isso. Porque isso é o padrão eterno, isso é o padrão do reino. Olha o que Paulo diz aos Filipenses, e eu confesso para vocês que por muito tempo na minha vida, eu peguei só o último trecho dessa passagem e achava que a gente era forte, achava que a gente podia bastante coisa. Mas Filipenses 4, 12 e 13 diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui não é que ele pode tudo, todas as coisas na força dele, não é que ele se tornou um super-homem, não é isso não. O que Paulo está dizendo aqui, eu já tive bastante, já tive fartura, passei necessidade também, eu já tive bem alimentado, mas também passei fome, eu já tive muito e eu já tive pouco, mas nenhum desses momentos eu deixei de ter a minha satisfação em Jesus. É isso que ele quer dizer aqui. Nós podemos todas as coisas naquele que fortalece, porque a nossa satisfação está em Cristo. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para nós.
Vai ter luta, vai ter aflição. Ele mesmo, Jesus, falou que nós teríamos aflições. Mas Ele também prometeu: já venci o mundo. Ele já venceu tudo na cruz. A nossa satisfação está em Cristo Jesus. Na continuação de Mateus, aqui no versículo 25 do capítulo 6, diz: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem ao corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Não se preocupem com a própria vida. Onde que está a nossa preocupação hoje? E eu sei que a gente tem preocupações. Muitas vezes a gente tem preocupações com o dia de amanhã, porque está me faltando emprego, porque eu não tenho condições de pagar determinado boleto que é extremamente importante, ou eu tenho alguma preocupação familiar. A gente tem dessas preocupações. Mas a sua preocupação com recursos não pode ser maior do que a sua dependência em Deus. Não pode ser. As preocupações virão, e inclusive isso é natural, porque isso te move. Se você precisa arrumar um emprego, a preocupação te faz acordar amanhã cedo e procurar um emprego. Porque muitas coisas a gente vai ter que fazer, a gente tem que fazer. Deus nos deu capacidade para isso. Deus nos deu inteligência para isso. Então a gente tem que correr atrás de fazer. Mas fazer sabendo que nada disso é maior do que a minha dependência em Deus. Nada disso será maior. Eu vou fazer a minha parte, eu vou lutar, eu vou correr atrás daquilo que eu preciso para dar uma vida confortável à minha família, mas o Deus a quem eu sirvo, a dependência que eu tenho nele é maior do que tudo isso. E Paulo continua aqui na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no versículos 17 a 19, dizendo: ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sejamos ricos em boas obras, ricos em acumular tesouros celestes, tesouros no céu, levando a mensagem adiante, levando a mensagem em qualquer oportunidade que a gente tiver de falar do amor de Jesus, e através dos nossos recursos investindo em pessoas para alcançá-las para o reino, sendo generosos com tudo que Deus nos dá. Porque isso, olha o que fala aqui: eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era por vir. O seu dinheiro, ele serve para abençoar, repartir, multiplicar. Seja um bom mordomo e administre esse dinheiro como bênção. Administre as suas riquezas como bênção na vida das pessoas. E é muito, muito impactante, porque isso aqui é uma promessa. Deus provê generosamente para a nossa satisfação. Quando a gente entrega as nossas preocupações para Ele, acontece. Quem tiver um tempo depois e quiser conversar comigo ou com algumas pessoas da nossa nave, o que a gente tem experimentado na organização dessa festa da roça, na barraca de bebidas, é sobrenatural. É sobrenatural. É favor de Deus. Se tem alguma dúvida do que estamos fazendo aqui para alcançar pessoas nessa festa, não tenha dúvida, porque tem favor de Deus. Recursos de forma sobrenatural a gente conseguiu levantar para que a gente pudesse montar a barraca de bebidas. Isso é um testemunho que eu posso dar a vocês. Vocês podem me procurar, eu conto todas as coisas que têm acontecido de forma sobrenatural. É Deus. Ele provê de forma generosa para a nossa satisfação.
Tem uma frase do Billy Graham que diz o seguinte: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as áreas da sua vida. Já parou para pensar que a maioria dos problemas e dificuldades que a gente passa, se a gente for analisar e puxar a raiz disso, geralmente tem dinheiro envolvido? Já parou para pensar que alguma relação de amizade que talvez você tenha perdido, tem o dinheiro envolvido? Talvez problema no casamento, talvez problema na relação familiar, com irmãos, com pai, com mãe. Tem o dinheiro envolvido. E é porque a gente não sabe lidar. A gente precisa colocar em prática o que a palavra diz sobre a generosidade e o tato com as riquezas, porque vai resolver a maior parte dos nossos problemas. Vai endireitar a maior parte dos nossos caminhos. E é por isso que eu quero entrar no ponto 3, que é a família e o dinheiro. Como é que temos gerado legado de generosidade? O que temos feito para passar isso adiante na família, com os nossos filhos? O que temos feito para passar isso adiante? O que a gente está ensinando em nossas casas? Provérbios 22:6 diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Eu nunca me esqueço, quando eu tinha de 11 para 12 anos, o meu pai ele é pastor, hoje jubilado, mas ele sempre esteve à frente da obra. Nessa época, ele trabalhava em um restaurante, ele é chefe de cozinha, aposentado. E aí Deus colocou no coração dele de empreender, tentar viver do próprio negócio. E aí ele saiu desse trabalho e a gente montou o que hoje é um delivery, né? Na época era o Disque Marmitex. Acho que não é todo mundo aqui que vai lembrar como isso funcionava. Não tinha iFood, gente, não tinha celular, não tinha. Então você pegava o telefone fixo lá, ligava e pedia um Marmitex. E eu via a forma com que meu pai e minha mãe eram generosos na obra. E começando o negócio, ele não teria condições de pagar funcionários para fazer entrega enquanto ele entregava em outros bairros. E aí eu tinha 12 anos e eu falei: pai, eu vou trabalhar contigo. Eu vou trabalhar com você. E aí ele falou assim: não, então tá bom, eu vou te pagar R$10 por semana. Naquela época, R$10 até que tinha algum valor, fazia menos de um ano do plano real. E eu falei: tá bom, pai, vamos. Mas passou 3 semanas e ele não tinha condições de pagar nem isso. Eu falei: pai, tá tudo bem, a gente vai continuar, a gente vai trabalhar. E aí eu lembro que eu pegava uma caixa de isopor grande, cabia mais ou menos umas 20 Marmitex lá, e eu saía no bairro, nas avenidas do bairro, entregando os pedidos com aquela caixa cheia de Marmitex, com 12 anos de idade. Mas por que eu fazia isso? Porque eu via a dedicação dos meus pais, seja de tempo, seja de recursos financeiros, para construir o reino de Deus. Eu via a generosidade deles. Eu via ele pegando igrejas que às vezes estava só no terreno, tinha que erguer paredes. E ele trabalhava para erguer essas paredes. Isso foi passado para a minha geração. Eu lembro que, sendo pastores, final de semana, a casa estava sempre cheia de gente, 20 pessoas dentro de casa. E aí minha mãe não ia no sábado para a cozinha de Marmitex. E aí eu falei: pai, então o senhor me ensina a fazer comida. Então o senhor me ensina. Eu ficava com um fogão nessa altura aqui, e eu comecei a ajudar ele a fazer a comida de sábado, para que não fechasse a cozinha de sábado. Para que não fechasse aqui. Passaram 2 anos, eu fui para um outro emprego, com 14 anos, e primeira coisa que eu combinei com o meu patrão:
olha, eu preciso ter 1h30 de almoço. Eu pago essa meia hora depois ou antes do trabalho, mas eu preciso ter 1h30 de almoço porque eu preciso entregar marmitex. E eu saía do meu trabalho na hora do meu almoço e continuava entregando marmitex. Isso é generosidade que é passado de pai para filho. Então, como nós estamos construindo essa generosidade no lar? A Keila sempre fala que as crianças são 30% do nosso presente, mas 100% do nosso futuro. Estamos construindo uma nação generosa, com base nos padrões do reino? Olha o que diz em Deuteronômio no capítulo 6, dos versos 6 ao 9. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O que Moisés está dizendo aqui em Deuteronômio é: não se canse de ensinar a palavra. Toda oportunidade, da forma que der, ensine a palavra. Ensine com persistência aos seus filhos. Dia após dia, todos os dias refletindo na palavra. Faça um devocional com os filhos. Faça um devocional, acorda de manhã, primeiro horário que puder. Lê a palavra, um versículo. Ensine qual que é o padrão do reino em generosidade. A generosidade da palavra se ensina com persistência, dia após dia e até a eternidade. A gente precisa falar disso dentro de casa. Ensinar a nossa família como lidar com os recursos. Multiplicar, repartir com o amiguinho do lado. A gente precisa ensinar isso. Josué 24:15 diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Josué está falando aqui de uma geração que viu várias maravilhas que o Senhor poderia fazer, e muitas vezes se rendiam de novo à idolatria. Josué está falando: eu e minha casa não, nós serviremos ao Senhor. E nós, como sacerdotes, aí aqui eu estou falando com os comandantes, nós como sacerdotes do lar, precisamos levar a nossa casa, a nossa família a servir ao Senhor. Do meu lar sou eu e a Viviane, ela é minha família. Nós não tivemos filhos, Deus tem os caminhos dele. Ela é minha família, e o meu dever é contagiá-la em amor para servir ao Senhor. É despertar nela a paixão por Cristo diariamente, para que ela queime por Jesus, viva uma vida de adoração a Deus. Esse é o meu dever. Nós, como sacerdotes do lar, precisamos fazer isso na nossa casa e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, a gente vê um exemplo de fé que é passado de geração em geração. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Isso aqui é um legado que passa de pai para filho. Paulo está reconhecendo que Lóide já tinha um Espírito do Senhor, uma fé não fingida, mas também enxergou isso em Eunice, e com certeza ele não tinha dúvidas que também habitava em Timóteo. Porque o legado e o exemplo arrasta, não tem outro caminho. A gente precisa ensinar a nossa família, e aí aqui, de repente você não nasceu num lar cristão, você não teve esse ensinamento. Mas está nas suas mãos construir um legado diferente. Construir um legado eterno. De repente você não é casado ainda, e é um filho em que na sua casa os seus pais ainda não conhecem o Senhor.
Está nas suas mãos contagiar o seu lar com a presença de Jesus e levar a sua família a conhecer do amor de Deus. Está nas suas mãos. E o quarto ponto aqui é: viva o Evangelho completo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. A gente precisa ter na nossa mentalidade que a gente não pode fragmentar o Evangelho e viver só aquilo que a gente escolhe, que é mais fácil, que é mais cômodo. De repente a gente, já fiz o curso de voluntário, já sou voluntário, estou cumprindo minha escala 2 vezes por mês. Eu estou indo todo domingo para a igreja. Beleza, está tranquilo. Não é só isso. A gente precisa entregar 100% das áreas da nossa vida para Jesus. Quando a gente desce nas águas no batismo, precisa sair de lá das águas uma nova criatura em todos os aspectos. Será tudo novo na família, será tudo novo no trabalho, será tudo novo nas finanças, todas as coisas se farão novas. Não dá para viver um evangelho incompleto. Não dá para viver um evangelho em que eu vivo somente aquilo que é confortável para mim, porque não é esse o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus exige renúncia, exige abrir mão muitas vezes das nossas vontades, exige abrir mão muitas vezes dos nossos desejos para viver o que Deus nos entregou aqui na palavra. Porque o que a gente olha é para Cristo, a nossa satisfação está nele. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 7, diz assim: no entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. O que Paulo está escrevendo aqui, ele está falando com a igreja de Coríntios, e ele está usando, se você ler o capítulo aí, essa passagem, ele está usando o exemplo da igreja de Macedônia, que mesmo passando por extrema dificuldade, extrema pobreza, não nega contribuir com a dificuldade que os cristãos de Jerusalém estão passando. E aí Paulo escreve aos Coríntios: tenham esse privilégio em contribuir. E ele enfatiza aqui, vocês já estão transbordando na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, no amor. Transbordem também no privilégio de contribuir. Eu nunca me esqueço do testemunho do Cauã. Cauã, adolescente aqui da nossa igreja, já passou aqui no quadro Histórias algumas vezes. E ele fala: Senhor, não me deixe de fora de nada do que o Senhor quer fazer. Não me deixe de fora de nada que o Senhor quer fazer nesse tempo. Que privilégio é fazer parte daquilo que Deus quer construir. E que privilégio é a gente contribuir com o nosso tempo, com os nossos recursos, com aquilo que Deus confiou para nós. A gente precisa entender esse privilégio e viver isso. Mas a gente precisa não só ler e estudar essa palavra, mas praticar. Tiago 1, 22 ao 24 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Tiago está falando aqui, olha, não é só para ler. Senão é como se você olhasse no espelho para ir trabalhar e esqueceu até que roupa que você colocou, esqueceu se penteou o cabelo. Paulo está falando aqui, tem que ler essa palavra e praticar, colocar em prática. Porque senão a gente está criando um evangelho que engana nós mesmos. Não se engane com o evangelho que não existe. Não se engane com o evangelho que você pode ter criado na sua cabeça. Pelo contrário, existe uma palavra aqui que dá todas as diretrizes para sermos bons mordomos e bons administradores daquilo que Deus confiou para nós.
Não faz sentido a gente aprender, escutar e não colocar em prática. Essa série, desde a sua primeira mensagem, eu falo por mim mesmo. Deus já está tratando muita coisa em mim, que eu tenho que ajustar, que eu tenho que ser mais generoso, que eu tenho que colocar mais e mais a minha vida em virtude do reino, para que Deus controle tudo. Ela tem falado comigo, eu tenho certeza que tem falado com você. Esse é um assunto urgente. A gente precisa tratar esse assunto na nossa vida. E a gente precisa tratar seguindo essa palavra. Um verdadeiro mordomo, ele lê as instruções do seu Senhor e coloca em prática. Se você conhecer ou ver o ofício de um mordomo, ele tem uma série de instruções que ele recebe do Senhor dele. Tem um checklist lá. E o dever dele é colocar em prática, para que a casa fique bem administrada, para que o Senhor encontre tudo em ordem. É a parábola lá que a Keila contou na mensagem dela. Para que quando tenha que prestar contas, esteja tudo certo. Então não faz sentido a gente ler as instruções e não colocar em prática. Isso não é um bom mordomo. A gente precisa colocar em prática. A gente caminhando para o final, coloque-se de pé no seu lugar. Olha o que diz em Mateus 6, no versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Existe um lugar onde essas riquezas que são eternas, esses frutos que a gente está gerando de acordo com a generosidade, não tem ladrão que vai arrombar, não tem traça que vai corroer ou a ferrugem, não existe. Nesse lugar não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais ranger de dente, não há mais sofrimento. Mas para esse lugar, a gente acessar e levar mais e mais pessoas, depende muito de como nós estamos administrando os nossos recursos, investindo no reino. Tem uma frase que eu sempre falo, sempre levo esse pensamento comigo. Se a gente parar para analisar, mediante a eternidade, esse período que a gente tem aqui de vida é o menor espaço de tempo. Comparado à eternidade, esse espaço de tempo de vida aqui, ele é o menor. Mas é esse pequeno espaço de tempo que define a nossa eternidade. É como a gente vive aqui nesse espaço de tempo que define a eternidade. A maior riqueza desta terra não tem valor algum na eternidade. Mas o que construímos para a eternidade, esta sim é a verdadeira riqueza. O que nós estamos vivendo aqui, o que nós estamos construindo aqui como igreja Hangar 7, e a forma com que você pode trabalhar os seus recursos, gerarão tesouros eternos. E quando você acessar os portões celestiais, como a Keila falou, você vai encontrar aqueles que às vezes você nem sabe, mas através do seu testemunho conhecer Jesus. A gente vai encontrar aqueles que a gente nem conhece, mas pelo YouTube ouviu uma palavra e procurou uma igreja local e foi salvo. Pelo Spotify ouviu uma palavra, longe daqui encontrou uma igreja local e está salvo. Tudo com o que nós fazemos. Tem uma música antiga, os mais antigos aqui vão lembrar dessa música, que ela reflete bem o que será esse grande dia. E essa música diz assim: a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada
que me quis salvar. A gente vai estar face a face com Jesus. A gente vai encontrá-lo face a face. E com a Grey Amada são os santos. Somos nós aqui e tantos outros que essa mensagem chegou, que a sua generosidade alcançou, que a sua forma de lidar com o dinheiro possibilitou que essas pessoas conhecessem o amor de Jesus. A Grey Amada são os santos que vão encontrar o Jesus. E na mansão dourada a gente vai louvar 24 horas por dia. A nossa vida vai ser louvar e engrandecer o nosso nome o tempo todo, a eternidade toda. Então, leve esse assunto que é tão urgente com a devida importância. Cuide das suas finanças. Cuide da sua generosidade. Ensine essa generosidade. E nós vamos orar aqui. Eu quero que você levante sua voz em oração para que isso seja transformado na sua vida. Que nós possamos viver, Pai, uma vida diferente daqui em diante. Que após essa série nós possamos ressignificar a nossa forma de lidar com a generosidade. Que nós possamos aplicar em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Na prática, prepare o seu coração para as bênçãos do Senhor. Ajuste o seu coração. Ajuste onde você está colocando o seu coração, como você está cuidando desse assunto dentro do seu coração. Ajuste quem está no centro do coração, que deve ser Jesus, para que você possa acessar essas bênçãos e ser bênção na vida das pessoas, transbordando dia após dia. Aprenda a estar satisfeito em qualquer situação, porque a sua satisfação está em Jesus. E Jesus é suficiente para nós. Na fartura, na dificuldade, bem alimentado ou não, tendo muito ou tendo pouco, como Paulo diz, a satisfação está em Jesus. Construa uma família generosa, uma família que transborda, que passa de pai para filho. Assim como exemplo de Timóteo, da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. Construa uma família generosa e viva o Evangelho completo. Não fragmente o Evangelho para a sua realidade, para que você viva o que é mais fácil neste momento. E aqui eu entendo, existem processos, existem áreas que serão mais difíceis de você converter. Existe. Mas tenha na sua mentalidade uma mentalidade de santidade, que dia após dia procura estar mais fiel às Escrituras e vive esse Evangelho completo. O meu desejo é que a gente possa sair daqui hoje. O meu desejo é que a gente possa, com tudo que estamos aprendendo dessa série, ainda terá mais um episódio no próximo domingo, que a gente possa transformar a nossa forma de ser mordomos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É isso que a gente precisa praticar. E como diz em Tiago, não esqueça essa palavra, coloque em prática. Medite nessa palavra amanhã, depois de amanhã e todos os dias, para que a gente possa praticar mais e mais. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai.
Obrigado pela oportunidade de aprendermos da Tua Palavra todos os dias. Que nós possamos ter um coração ensinável, que pratica, que busca entender, que busca aprender e que também busca ensinar, transbordar, gerar um legado, Pai. As nossas finanças, a partir de hoje, eu declaro, estão nas Tuas mãos, Senhor. Estão nas Tuas mãos. O Senhor é o dono, nós seremos apenas os mordomos. Capacita-nos com sabedoria para lidar com isso. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Ótima semana. Vão com Deus. Amém.